Gaúchas e gaúchos de essência alma pura, estamos iniciando mais um programa A Voz da Tradição. E o programa de hoje eu vou te convidar para cevar o teu mate e fazer parte do programa de hoje, porque hoje nós vamos conversar, ou seja, vamos ouvir e vamos aprender com esses dois ícones do tropeirismo do Rio Grande do Sul e, por que não, do Brasil. A TV Tradição largou na frente. Em junho de 2016, nós fomos lá em seu galpão e lá gravamos o primeiro programa sobre o tropeirismo com eles, com o Marco Angeli, nosso grande conhecido e grande amigo Zoreia, e o Walter Fraga. Eu vou passar o chimarrão de primeira mão aqui para o Marco, agradecendo a presença aqui mais uma vez no programa Voz da Tradição, Marco. Walter, muito obrigado por estar aqui no programa e dizer o seguinte: trouxemos vocês desta feita no programa, porque o programa agora está indo ao ar bem no meio dos festejos Farroupilha, porque aquele bate-papo do CTG na escola lá em Taquara, em 2016, hoje virou tema dos festejos Farroupilha de 2018. Quero parabenizar vocês e dizer a vocês o quanto eu me senti feliz para o MTG aceitar esse tema, porque tem que ser aprovado em congresso e tudo mais, para o MTG aceitar esse tema. Então é com eles que nós vamos passar mateando no programa de hoje. Meu amigo Marco, como é que estão as andanças depois desse tema ter vindo como tema dos festejos Farroupilha? Bem, Elomir, a gente tem viajado mais do que madrinheiro de tropa. Mas que tal? Nós estamos só chegando em casa, comendo uma lambidinha de sal e voltando para continuar nossa jornada. Tem sido uma coisa muito prazerosa, como tu disseste, quando se começou esse projeto, tropeirismo nas escolas, na nossa região, né? Vocês são parceiros desde o início, e a aceitação que esse movimento está tendo dentro do Rio Grande e fora dele tem sido uma coisa bastante animadora para a gente. Que maravilha. Walter, como é que tem sido essas palestras por aí, Walter? Vocês têm saído os dois juntos para poder palestrar e fazer esses seminários por o Rio Grande afora? Sim, Elomira, a gente faz uma parceria, né, e a gente acho que se complementa, né, em várias fases aí do tropeirismo, e quando a gente sai para fazer essas palestras, às vezes esses seminários, né, às vezes a gente faz de um dia inteiro, ficamos dentro da entidade conversando com eles, né, botamos a região ou a localização também junto com o tema, então eles participam junto. Então a gente faz esse trabalho aí conjunto, procurando, né, que as pessoas consigam compreender o mínimo, né, do que é o tropeirismo. O tropeirismo é uma coisa bastante complexa, não é uma coisa tão simples assim da gente colocar para as pessoas, tem maneiras de colocar. A gente tem visto muita coisa por aí e às vezes complica mais do que ajuda. Então a gente tem esse cuidado de tentar levar da maneira mais didática possível para as pessoas poderem entender como é que funciona tudo isso, né? E a gente costuma dizer que quem quer conhecer história, estudar a história do Rio Grande do Sul, estuda tropeirismo. Né? Você vai você praticamente vai passar por todas as fases da história do Rio Grande do Sul. Então é interessante que as pessoas compreendam isso aí e trabalhar o tropeirismo como fato histórico mesmo, como um acontecimento histórico, não só da parte folclórica, né, de mitos, lendas, não. Ainda tem muito disso no tropeirismo, né, e a gente tenta levar justamente essa parte mais científica, mais, né, histórica, do como aconteceram realmente os fatos, né, daquilo, claro, daquilo que a gente tem em documentação, que tem coisa que a gente não vivenciou lá, a gente nem sabe direito como é que foi, né, mas baseado naqueles documentos que a gente tem, aquelas evidências que existem, né, então a gente procura passar isso aí. E sempre isso não é uma coisa assim engessada, certo? Isso é uma coisa que está sempre apresentando situações novas. Conforme a gente vai encontrando alguns documentos, algumas coisas que estão escondidas ainda por aí, a gente vai reformulando algumas coisas, né? Muitas de caminhos, por exemplo. A gente está agora numa maluquice grande que é lendo as atas da Câmara de Vereadores de Santo Antônio da Patrulha a partir de 1836. Por quê? Porque lá existe, né, relatos, pedidos
para a Câmara, que as pessoas desbloqueiem os caminhos das tropas, que era muito comum naquele tempo os donos bloquearem, não deixar o gado passar, ou porque não gostava, ou porque ia destruir as suas plantações, né, que estavam ali. Então eles faziam barreiras, e aí esses caminhos modificavam, às vezes, o seu curso devido a isso aí. Então a gente está aprendendo todas essas coisas, que não existe uma coisa tão fixa. As coisas, a história, ela é muito dinâmica. Ela é maior do que nós imaginamos. E ela é muito dinâmica, né? Ela é flexível em algumas coisas. Então a gente tem que entender essas coisas. Aí o pessoal às vezes colocam como definitivo algumas situações e aí a gente vê que não é bem assim, né? O que tu achas, Zorê? Também nessas atas a gente encontra o pessoal solicitando autorização para poder fazer melhorias nas estradas. Tirar de um banhado, botar para cima de uma lomba, sabe? Uma coisa bem... Autorização para colocar cancelas nos corredores. Para as tropas não entrarem, sabe? É uma coisa assim que vale a pena mesmo. Cada vez ela anima mais a gente a continuar com essas pesquisas, sabe? Essas tropas que estão falando, isso era de onde para onde? Vocês já pesquisaram isso? Tem ideia disso? Sim, aí depende da região que a gente está avaliando. Né? Por exemplo, a região aqui onde nós estamos aqui, Novo Hamburgo, Taquara, Viamão, Grande Porto Alegre. Bom, aí sim, essa parte toda no início, diríamos que é mais para o leste. Né? Passaria então lá por Santo Antônio, né, que seria a região. Né? Esse gado viria lá do sul, do Uruguai, normalmente, passavam pelo estreito, né? Ali aquela região entre a Lagoa Mirim, Lagoa dos Patos e o oceano, né? Passa por aquele estreito todo, e em direção então à laguna. Né? Então esse era um dos caminhos. Mais tarde houve um desvio e ele começou a passar então ali na altura de Capivari, Palmares ali, passou então a ir mais para o oeste e então passando pela hoje atual cidade de Santo Antônio da Patrulha, onde tinha um registro. Né? Então, isso que confunde, às vezes, as coisas. O pessoal a gente mostra os mapas, né? E hoje tem muito mapa didático, muito mapa de livros que mostram uma coisa que é errada. Né? Ali mostra exatamente um pontinho na cidade de Viamão saindo as tropas. Isso nunca aconteceu. Nunca saiu de Viamão? Não. Campos de Viamão. Não, uma coisa assim, a gente tem que situar no tempo. Existia antigamente o que se chama Campos do Viamão, que é uma coisa imensa. Né? Começava lá no Mambituba e até ali Cidreira, Pinhal, e a oeste ia até aqui Guaíba. Era uma área imensa que tinha chamado Campos de Viamão. Né? E essas tropas passavam nessa época, não existia Santo Antônio como povoado fixo, não era nem freguesia. Né? A freguesia que tinha mais era a de Viamão, que foi em 1747 que essa freguesia se estabeleceu em Viamão. Então, mas em Viamão, na cidade de Viamão, quem se estabeleceu realmente foram os tropeiros. Né? O próprio fundador de Viamão, Francisco Carvalho da Cunha, que era tropeiro mineiro, ele se estabeleceu numa estância em Viamão. Mas as tropas não vinham, ele ficava ali, né? Mas não vinham dali, não era reproduzido ali. Né? Essas tropas vinham mais do sul. Mais tarde, depois vinha também do Bojuru, da Fazenda Real, que foi criada para isso. Né? Então, isso vinha normalmente do sul, nessa época, vinha do sul, e aí passava, então, por todos esses locais. Passava por Santo Antônio, aí depois vem essas coisas. Por onde passava? Hoje a gente está em busca do passo, a gente já sabe onde é que é o registro. Né? O registro onde estava localizado, lá próximo ao Rio dos Sinos, a gente já sabe onde é que está. Né? Agora, a nossa preocupação é saber onde passava. A gente tem uma descrição que é 1 légua a oeste, mas 1 légua varia muito naquela época, a gente não sabe direito. Então, a gente está hoje tentando buscar onde é que é isso aí, onde é que passa realmente. Também aonde é que entrava na serra também, eles atravessavam, sabe? Então, é uma coisa assim que tem se corrido bastante atrás disso. E corrigir algumas coisas que estão falhas nesses mapas que o pessoal está passando por aí. Então, a gente tem que ter cuidado com isso aí. Quando a gente vê o trabalho das prendas e peões, quando mandam para nós, a gente fica olhando aquilo, analisando, e dizendo, mas as tropas não passaram por aí. E a gente tem frisado isso bastante nas nossas palestras, ter cuidado com os mapas, principalmente na época, assim, vão ver do tropeirismo dos jesuítas. Né? Tem esses mapas didáticos aí, tem um amarelinho, que é dos livros, ele põe as reduções mais a oeste, seria Jesus Maria, São Cristóvão, tudo no Rio Taquari. Nunca existiu redução no Rio Taquari, no Rio Pardo e Rio Pardinho. E está sendo lá passado isso para as crianças. Está sendo passado errado. Então. Exatamente. Né?
E aí a gente tem depois que passar, fazer tudo de novo, passar para as pessoas explicar. Não, aquele mapa lá foi feito um probleminha. A pessoa, quando fez na hora, de repente, estava com muita pressa, jogou lá naquele rio, mas na realidade não é naquele rio. Não era o mesmo rio. Não é o mesmo rio, sabe? Eles põem lá no conjunto Antas, Taquari, né? E não é ali que teve, né? Então tem esses problemas todos que a gente tenta ajustar com o tempo. Né? Às vezes dá um nó nas crianças que estão acostumadas a ver aquilo, né? Dentro da sala de aula, né? E aí a gente faz esse contrabalanço aí, né? Eu vou pedir para colocarem a mensagem de nossos patrocinadores e nós já voltamos conversando com Marco Angeli e Walter Fraga, os homens que sabem quase tudo, não sabem tudo que ainda estão, já confessaram que continuam fazendo pesquisas, ou seja, tão amplo que é o tropeirismo. E esse tema dos festejos Farroupilha 2018, que nós sabemos que não é só por ser o tema, e sim por estar dentro das escolas aqui no nosso Rio Grande do Sul. Logo após a mensagem do nosso patrocinador, voltaremos conversando então com esses dois ícones do tropeirismo no Rio Grande do Sul. Âncora Autopeças, toda a linha de peças automotivas para o seu automóvel, nacional ou importado. Tem 13 anos no mercado, com uma linha completa para a manutenção do seu veículo, com uma equipe de profissionais para melhor atendê-los. Âncora Autopeças fica na parada 68 de Gravataí, na rua Dorival Cândido Luz de Oliveira, 4770. Ligue agora, 3431-7878, Âncora Autopeças, que disponibiliza para você a teleentrega mais rápida de Gravataí. 3431-7878, Âncora Autopeças. Conversando então sobre tropeirismo com Marco Angeli e Walter Fraga. Eu vou passar o chimarrão para o Walter, não, é sempre do Walter lá, o Marco, senão o Marco toma sozinho ali, aqui na toma passada. demanda. Mas eu queria perguntar, antes de continuarmos esse papo das palestras, de vocês esclarecendo, depois nós vamos falar quais as regiões que já deram palestra, que eu sei que não foram poucas, depois que o MTG lançou como tema dos festejos Farroupilha 2018. Em 2016, quando nós gravamos o programa, nós fomos até o rancho de vocês, porque Taquara, as escolas de Taquara, o secretário de Educação estava lá, Esporte e Lazer, naquele nosso programa. Quem quiser, assista o nosso programa do dia 11 de julho de 2016. Não foi junho, foi julho. Se você entrar no site da TV Tradição e procurar programas, e o programa Voz da Tradição de 11 de julho, vocês vão ver uma conversa bem mais prolongada com esses dois ícones desse conhecimento, porque já sabíamos que as escolas de Taquara estavam colocando no seu currículo escolar o tropeirismo. E lá, nesse programa, os senhores falaram que tinha outras escolas já que estavam fazendo isso. Então vamos dar uma rápida pincelada, como é que estão esse tropeirismo nas escolas? Bem, Bom Jesus está funcionando lá já desde 2010, que a gente esteve na cidade de Bom Jesus. Lá é lei, né? É lei em Bom Jesus. Taquara, em 2016, então, foi aprovado também na Câmara de Vereadores, por unanimidade lá, e passou a ser uma indicação passou a ser aplicado nas escolas. E agora, a gente tem viajado ao Rio Grande, e aonde tem se passado, tem se colocado essa ideia, sabe? E o pessoal vem aceitando, não é, Walter? A gente teve agora em Cruz Alta, tivemos... A gente teve em Constantina, né, agora, ultimamente. Constantina. E o prefeito estava lá na abertura do seminário. E de antemão, assim, ele já colocou no discurso dele, sem nós conversarmos, né, ele chegou lá e aí já foi direto para fazer ali a parte da abertura, né, e aí ele pronunciando, dizendo que existe a intenção de que Constantina coloque dentro do seu currículo também uma forma de tratar o tropeirismo. Né? É difícil colocar no currículo, porque isso teria que modificar toda uma lei, né? Então é difícil isso aí. Então o que se faz? A gente põe isso como uma extensão. Sim, né? sim. É um tema de extensão que pode ser feito interdisciplinarmente. Né? Pegar todas as cadeiras que tem, as disciplinas que tem, e pode trabalhar. A gente conversou isso no último Senatro, a gente trabalhou com os professores de lá e de Lages, também tinha gente lá de tudo que era lugar, né? Com esses professores, mostrando para eles as metodologias, como eles podem utilizar isso nas salas de aula, como fazer projetos para trabalhar isso. Né? Então, dando suporte para os professores, para ver como é que eles podem trabalhar. Né? Então,
lá em Constantina foi muito interessante, que já partiu dele, sem a gente conversar antes nada, ele já está com essa O prefeito intenção. já... Isso, aí a gente passou para ele. Depois, quando passou a palavra para nós, a gente conversou e disse para ele, não, nós já temos assim, Bom Jesus já tem um decreto já do Sim. Conselho lá de Cultura de Educação deles, né? Nós temos a indicação da Câmara de Vereadores de Taquara, né? E vão mandar para eles. E Cruz Alta também. Cruz Alta a mesma coisa. Nos ligou de lá o curador do Museu Érico Veríssimo, que é o Rosano Cavalari, nos ligou já dizendo, olha, estão com muito interesse de que isso também passe a funcionar aqui. E eu digo, pô, Cruz Alta tem tudo, né? Cruz Alta já é. Né, uma coisa, Bem maior que Constantino. Sim. Não, e próprio a história de Cruz Alta com o tropeirismo é muito mais intensa, né? Então, eles teriam mais condições de trabalhar bem esse tema dentro das escolas, né, mas não como currículo fixo, que isso é difícil de colocar. Difícil mas de colocar. Com uma coisa mais de extensão junto, né? Na 24ª também nós tivemos em Lajeado também, assim, ó, o pessoal do Vale do Taquari que se estava presente, todos eles também mostraram interesse, né, e estão pedindo informações quanto à aplicação, né, porque tem tudo a ver. Desde a primeira rua que se abre, que se forma numa cidade, tem a ver. No né? tropeirismo. Então, ela trabalha muito a história local. E só para complementar o que o Walter colocou, quando ele falou do Senato, que a gente esteve discutindo isso, o Senato, para o pessoal de casa, é o Seminário Nacional do Tropeirismo e do Mercosul, que isso acontece de 2 em 2 anos na cidade de Bom Jesus. Então a gente discute esses... Já são 30 anos. São 30 anos que a gente Também não esgota o tema. Não, né? não esgota, não esgota. E quando se fala de Mercosul também, as tropas já vinham de lá naquela época, né? O Mercosul é uma coisa que parece ser recente, mas não é tão recente, não. As tropas já vinham de lá, né? Isso, quando a gente faz as palestras, a gente dá a origem de onde é que vieram essas tropas, né? Porque às vezes as pessoas imaginam que isso brotou por aqui, ou tinha já aqui. Não, isso teve toda uma história, né, um contexto todo para chegar essas mulas até lá nas minas. Não foi fácil, né? E foi tudo um conjunto de histórias que ocorreram na América, né, na América Latina, aqui na América do Sul principalmente. A necessidade do dia a dia, aí as tropas iam tomando iniciativa, tomando a frente, mais ou menos isso. Exatamente. Em alguns locais onde não há condições de outro tipo de situação, tipo carreta, por exemplo, não tem como tracionar veículos, né? Quem fazia toda essa parte de transporte eram os muares, eram os animais mais aptos a fazerem isso. Né? Os muares, né? E não só isso também, né? Eles também eram animais utilizados para longas cavalgadas, longos trajetos, né? Então, até hoje a gente, né, brinca, né? E realmente deve ser isso, né? Que Dom Pedro não estava em cima de um cavalo na hora que ele declarou lá a independência ou morte. Ele estaria em cima de uma mula ou de um burro, né? Em cima de um muar, que é o animal mais adequado para viajar longas distâncias. Que o cavalo normalmente ele é um animal bélico, Sim. Um animal utilizado para a guerra. Né? Então eles vão indo de, né, reserva, mas para andar as longas distâncias, normalmente... Eram os muares. Eram os muares que teriam mais cômodo, seriam mais resistentes também. Né? Onde mais os senhores deram palestras depois, porque o tema do MTG, aí todo mundo quer pesquisar, quer ouvir e tal. Nós começamos na 4ª região, lá em Alegrete, né? Onde também a gente foi muito bem recebido. Lá teve uma aplicação assim... 100% dá para se dizer da região, e o aproveitamento também, porque a gente vai dar o seminário, dar palestra, mas ao mesmo tempo a gente está sempre aprendendo. E lá a gente aprendeu bastante com o seu Gregório, que era um tropeiro muito antigo, lá da cidade do Alegrete, que também, né, nos encheu uma bruaca de informações para que a gente pudesse e tivesse condições de hoje chegar dizendo o que acontecia com tropas no Alegrete. Para te dar um exemplo, né? Para te dar um exemplo, quando a gente fala de arribada ou animal que se perde no meio da tropa, né? Aí para nós como ares, normalmente, se não tem condições de trazer aquele animal, se ele morreu, atolou, alguma coisa, traz uma parte do animal. Normalmente eles traziam uma orelha do bicho, né? Para mostrar, ó, não tem condições, mas eu achei, porque a desonra é tu não achar o animal. Né? E aí o que acontece lá em Alegrete, na zona que é mais bovina, né, das tropas bovinas, o cara, se não consegue trazer o gado, ele traz um pedaço do couro com a marca. E aí mostra para o dono, ó, eu não consegui trazer, que não tem como, mas está aqui o animal, eu encontrei ele.
né? Então, essa é a Isso honra foi história dele, do né? tropeirismo. Então, a gente aprende essas coisas tudo quando a gente passa, né? Também de Lajeado, né? Conta essa de Lajeado, é bem interessante. A gente teve em Lajeado e a gente é comum na ponta da tropa e um madrinheiro com sincero. Sim. Aqui em Lajeado, na região ali, o sincero é usado no último burro, não na ponta. E tem sentido. E tem sentido. Por isso a gente está sempre aprendendo. É que esse tropeiro ele viajava sozinho, ele carregava a carga num determinado local, onde os arrieiros ajudavam ele. Aí ele pegava o quê? Montava a cavalo, pegava um burro, enrabava o resto e botava o sincero no último. Se ele não ouvisse o sincero, é porque tinha dado qualquer coisa na tropa. Mas que tal? Sabe? Então, a gente está sempre aprendendo. Essas coisas é o que, sabe, é o que é gostoso disso. Né? Porque o sincero normalmente é aquele que é o mais antigo, que o pessoal... Normalmente vai numa égua. Numa né? égua, Numa isso. égua, Que aí vai puxando a tropa. Diz que eles desciam uns carreiros muito fechados, uns carreiros muito apertados. Então era comum, às vezes, um burro sentar para trás e desatar qualquer coisa. Se ele não ouvisse o sincero, podia voltar que tinha parado um burro ou dois. Então, né? E tem sentido, tem significado. sentido. Então a gente está sempre vivendo e aprendendo, né? Senhoras e senhores, o programa Voz da Tradição de hoje está conversando com o Marco Angeli e o Walter Fraga sobre o tropeirismo, esse tema dos festejos Farroupilha 2018. Chamar a mensagem dos nossos patrocinadores, já voltamos conversando com esses dois ícones do tropeirismo, que não se cansam em continuar suas pesquisas para melhor trazer ao nosso telespectador e aos interessados seus esclarecimentos, seus conhecimentos, para que não haja erros e não haja falha, e dizer, eu sou o grande pai do tropeirismo. Não, eles são ícones da história do tropeirismo, mas continuam pesquisando até os dias de hoje. Erva mate e chás Barão, o verdadeiro sabor do chimarrão. A erva mate Barão, a preferida do chimarrão e nos corações dos gaúchos. Senhoras e senhores, após ouvirmos e assistirmos a mensagem do nosso patrocinador, voltamos a conversar sobre esse tema que daria mais ou menos uns 5 ou 6 programas Voz da Tradição pelo nosso tempo e nosso tempo hoje. Mas eu queria perguntar para vocês uma coisa. Não surgiu ainda a oportunidade, um convite, para que vocês registrassem isso num livro, antes que alguém tome a frente e faça isso? Porque conhecedor do assunto, desde 2016 que eu tenho pesquisado com vocês, ou entrevistado vocês, tem sido vocês. Porque as pessoas criam normas e vocês são praticantes do tropeirismo. Ou deixaram de andar a cavalo em mula? A cavalo não, deixaram de andar em mula. A gente anda a cavalo em mula. Em mula. Então o meu termo estava correto? A expressão correta é essa, andar a cavalo em cima de mula. E eu achei que eu tinha errado. Acertei. Não. E continuamos criando também, né? E selecionando. Então, quanto à questão o tropeirismo, então, para vocês, continua no dia a dia? Sim, não. A gente vive... Ou a gente está lendo alguma coisa diferente que a gente consegue de algum colaborador, que nem esse pessoal lá de Santo Antônio, um senhor que transcreveu, aliás, uma senhora transcreveu, ele teve trabalho de colocar no computador tudo, nos passou as atas. Sim. Tem várias pessoas, né, junto, trabalhando, assim, que colaboram, né, e tudo voluntários. Isso que é importante, ninguém ganha para isso aí. Para te ter uma ideia, são mais de 800 páginas essas atas. Nossa, e esse livro... Para transcrever isso aí não é fácil. E esse livro que eu perguntei a vocês, vocês têm ideia disso? Não? A questão assim, ó, de fazer, escrever um livro? Sim, aí existe uma ideia, né? Mas assim, existem muitos livros agora sobre tropeirismo, entendeu? Tem muita coisa, né? Cada vez está surgindo mais livros, a gente tem uma coleção já bem grande, né? Os próprios livros do Senato, que hoje atualmente são 4, mas já está em vias de publicar mais 2 logo em seguida, né? Que ali tem os apanhados todos, né, dos seminários, coisas novas, mas a ideia, de repente, pelo menos minha e dos Oreia, é nós fazermos, de repente, o que a gente chama de uma iconografia tropeira, ou seja, colocar o tropeirismo, mas de uma forma ilustrada, porque senão as pessoas às vezes não compreendem. Uma coisa é tu descrever o que é uma bruaca, é um envelope de couro costurado com uma boca grande.
sabe, as pessoas não conseguem, às vezes, imaginar o que é isso, né? Vai falar de um tranca-fio, mas o Tranca-fio, que é isso, tio? Né? Né? Então, essas coisas, sabe? né? Então tem que fazer isso, colocar todos os caminhos com os mapas adequados, tudo certinho, né? Então fazer isso de uma maneira ilustrada, porque a gente tem muitos livros e esses livros são mais assim a parte Didáticos. escritas, não, Mais e didáticos. muito texto e pouca gravura, pouca. Então, para o pessoal que inicia, quer começar a estudar tropeirismo, né, tem essas dificuldades de colocar o que está descrito numa imagem tridimensional na cabeça dele. Tá entendeu? certo. Então, essa era a ideia, mas isso vai ser em vários volumes, viu? Isso não tem como fazer num livrinho. Isso a gente vai fazendo e vai colocando. Vai colocando. Como eu disse aqui, nós teríamos que ter uns 5 programas para poder falar sobre todo o tropeirismo. Mas se a região, ou a escola mesmo, quer levar vocês para dar uma palestra, que tempo dura essa palestra de vocês? Tudo é relativo, depende também da faixa etária, né, que a gente está trabalhando. Se a gente está trabalhando com a educação infantil, é um período, não pode ser um período muito longo. Muito longo. Que as crianças já começam a desvirtuar, já sair fora, né? E então, normalmente a gente trabalha com no máximo 30, 40 minutos com essas crianças, né? A gente trabalha sempre assim 3 perspectivas, né? Que a gente começa a trabalhar. A gente trabalha com uma parte de audiovisual, onde a gente mostra para as crianças como é que é a situação toda, né? Conta a historinha para eles através dos slides que estão sendo apresentados. Depois tem uma parte onde eles vão visualizar, normalmente a gente coloca um pouso tropeiro junto, né? Então ali eles vão visualizar, vão entrar, vão tocar naqueles coros, vão sentir tudo. Isso aí faz fixar. Sim, né? faz fixar. Isso. E aí uma última parte é ver o animal. Porque falar em burro e tu não mostrar ele, às vezes eles não conseguem imaginar o tamanho, se ele é pequeno, é grande, se ele cheira, não cheira, entendeu? E chegar perto, encostar, sentir o calor do animal, é uma coisa que fixa muito nela. E as crianças também praticarem, por exemplo, quando a gente põe as dentro dos cestos, né? A gente pega as crianças do infantil, da educação infantil, e coloca as dentro dos cestos como fossem fazer uma viagem, né, que era comum antigamente levar eles dentro as crianças dentro do cesto para levar para as roças, para as escolas, né? Então eles brilham com aquilo fixa. E o que é mais interessante? Eles falam para os pais de noite e os pais se identificam com aquilo. No outro dia vêm os pais e nos contam, realmente era assim que acontecia. Eu não estou atingindo só mais a criança, eu estou atingindo a família grupo inteira. todo, a família, e daqui a pouquinho eu estou atingindo a comunidade com isso aí. Por isso que nosso trabalho foca bem nas crianças, porque eles vão ser os disseminadores, né? Quando a gente está falando sobre esse aspecto do cesto que coloca, a professora grita lá, no meu tempo nós ia para a roça, a outra, eu ia para a escola, assim, sabe? Então são coisas muito legais, porque daí tu está contando e as pessoas estão realmente confirmando aquilo que aconteceu, que é verdade, né? Que nós estamos ali. Eu vou pedir para você deixar o contato de vocês, e antes de deixar o contato, eu quero perguntar uma coisa aqui para o Zoreia. Eu vou perguntar no ar, que é para ele dizer sim ou não. Zoreia, nós gravamos o programa lá em julho de 2016, lá no teu galpão. Sim. Onde tu tem Sim, as gravado mulas. lá em casa. E se o pessoal quiser ir lá conhecer o teu galpão, isso é possível também? Isso é possível, sim. É só agendar com a gente lá, marcar o dia, se quer ficar um dia, se quer ficar 2 dias, como quiserem, né? Porque nós estamos lá, justamente, aquilo lá é para receber a quem quiser, que tiver interesse de conhecer um pouco daquilo que a gente está fazendo, eu e o Walter. Perfeito. Então deixa o teu contato. E a gente aí. diz assim que lá talvez seja, não vou dizer que é o último, mas talvez seja um dos últimos locais que a gente tem, onde vai estar a cadeia toda produtiva. Onde tu vai encontrar o jumento, vai encontrar a égua, tu vai encontrar os produtos disso aí, que é uma mula e o burro. Então Perfeito. a pessoa vai ter toda a cadeia lá. E lá é um dos últimos lugares que a gente tem toda essa cadeia pronta para mostrar para as pessoas. Também a gente tem lá no nosso galpão, lá como vocês estiverem visitando, vocês viram lá, a gente também proporciona para essas pessoas que tiverem interesse oficinas de como se fazer uma cangalha, como se empalhar uma cangalha, como se fazer uma bruaca. A bruaca encanastrada, por que ela é encanastrada? Por que é uma bruaca surrão? Porque fala-se tanto em Rio Pelotas, mas o que é a Pelotas? Lá em casa tem, a gente pode também dar uma oficina e ensinar como se faz uma pilota, como é que se estaqueia um ligal, como é que se tira uma arriata, sabe? Então, a gente está disposto a que esse nosso trabalho continue, que as novas gerações dê continuidade a isso, porque nós estamos hoje carentes
dessa mão de obra, desse tipo de passagem, de oficinas sobre essas questões tropeiras. E seria interessante até que fosse proposto que nos entreveros também tivesse algo com o tropeirismo, porque encilhar o cavalo é uma coisa, arriar um animal é outra coisa, e isso está se perdendo. Talvez fosse uma forma da gente garantir que essas coisas iriam tivesse continuidade através desses guri, porque uma hora a gente vai Exatamente. Embora, então eu vou pedir mais uma vez para deixar o contato de assim vocês, também, que eu tenho uma outra pergunta para vocês. E aí, quanto de como nós estamos trabalhando com as palestras, com os seminários, nós também agora estamos inovando. Bem, é uma dificuldade muitas vezes no Rio Grande nós arrumarmos jumento, burro, mula e uma égua para chegar num seminário e apresentar. Então a gente também, né, Walter, a gente está disponibilizando isso. Se o pessoal quiser um seminário completo, que leve os animais, nós também vamos disponibilizar esses animais até o local. Vocês né? mesmos vão poder levar. Isso, né? De acordo com as condições da isso cidade que vai receber isso vocês. Tem um claro. custo, né? Claro, que será assumido pela... Sem Mas o dúvida. custo é apenas de manutenção. O nosso Perfeito, trabalho perfeito. Não é é voluntário, custo né? lucrativo. Né? Sei muito bem disso, vocês não cobram nada para dar as palestras. isso aí, A despesa é. é que você não tirar dinheiro do bolso para fazer isso. Exato, a gente ainda não está pagando para dar palestra, porque aí é ruim, né? Mas assim, o meu contato então é 051 999 725137, né? E o meu e-mail é passeiosdemula@terra.com.br. Tudo junto. Maravilha. Tudo Walter. junto. Walter. Walter, então é 51 também, é 99807 5404. O e-mail é walterfnunes, Walter com V, @gmail.com. O programa está no seu remate final já, mas eu tenho que fazer uma pergunta para E eu vocês tenho que fazer um convite. Primeiro eu faço a pergunta, Tá depois bom. tu faz o convite. Por quê? Porque essa pergunta que eu vou fazer, vocês vão achar que é de suma importância. 20 de setembro acabou os festejos Farroupilha. Acabou o tropeirismo? Palestra de vocês. Não. Palestra de vocês. O pessoal passou 20 de setembro. Porque setembro não é uma pessoa que quer comemorar festejos Farroupilha e tudo mais. Isso. Vocês vão continuar divulgando isso até ano que vem, porque o MTG vai dar continuidade Sim, a nós esse já tema, temos, já ou temos será um outro tema ano nós já que vem? temos um seminário já agendado para outubro, lá em Campo Bom. Na que 30ª maravilha. região. 30ª Maravilha. região. Quer dizer, Então o pessoal pode agendar com vocês para Pode depois. continuar claro. agendando sem problema. E também tem uma coisa, né, Tchê? Nós, nos anos passados, a gente nunca deu palestra sobre tropeirismo no mês de setembro. Falamos de nó de lenço, de churrasco, de chimarrão. Menos tropeirismo. Menos o tropeirismo. Nós temos o ano todo para falar de tropeirismo. Que maravilha. Né? Então eu acho que é um tema que veio pegando forte, né? E estamos aí. Agora pode fazer o teu convite. Eu convido aos ouvintes de casa que também possam ter mais algumas informações. Pode visitar o blog, né? O blog Tradição Gaúcha também. Também? Né? Que tem bastante coisa lá referente ao tropeirismo, com muitas imagens, muitas informações. É isso? E eu queria, não sei se vai finalizar. Não, eu quero fazer um outro convite em cima do dele. Se tu quer ouvir mais explicação sobre o tropeirismo, entra na TV Tradição, no site da TV Tradição, assista ao nosso programa de número 116, é isso? Oh, meu Deus. 116, o programa número 116, do dia 11 de julho de 2016. Nós tivemos 1h10 conversando com esses dois ícones do conhecimento do tropeirismo, lá no galpão dos Oreia, do Marco. Foi um programa maravilhoso. Então, hoje aqui eu só trouxe para mostrar aos senhores quem são os palestrantes que o senhor deve levar para a sua cidade, para a sua região, para enriquecer as suas escolas ou para enriquecer o tema dos festejos Farroupilha, que não para aqui em 20 de setembro ou no mês de setembro. Isso vai continuar, você faz parte da cultura, da nossa história. Por isso que o programa Voz da Tradição tinha que trazê-los novamente aqui. O nosso programa agora é 30 minutos, é rápido e tal, mas eu tinha que mostrar ao nosso telespectador que aquilo que nós gravamos em 2016 nos deixa muito feliz em saber que 2 anos depois, os senhores estão aí dando palestra no Rio Grande inteiro. Quero agradecer a presença do Walter Fraga Nunes, historiador, né, Walter? Não, eu sou pesquisador. Minha formação, eu sou biólogo, mestre em botânica. Pô, que maravilha. E os Oreia, nosso grande amigo Marco Angeli, ali de Itaquara, eu quero te agradecer, Marco, mais uma vez, por abrilhantar o nosso programa. Nós é que agradecemos, Malta, a tia, o Zé,
essa oportunidade de divulgar o que a gente faz, né? E dizer que estamos sempre à disposição para o que precisar, né? Eu acho que enquanto nós pudermos e tivermos força, vamos andar com a nossa tropa na estrada, Que maravilha, preservando a Tchê. nossa cultura. Também deixar um convite com uma aguinha na boca para a próxima, né? Quem sabe numa outra oportunidade a gente possa falar da culinária. Na outra, né, Walter, nós Podemos possamos falar falar sobre caminhos. sobre os caminhos, falar sobre as danças birivas, tão hoje, né, em alta aí. E biriva, sendo biriva, a música é dança tropeira. Um forte abraço a todos e muito obrigado. Os senhores viram que nós temos assuntos para trazê-los no programa, ou quem sabe vamos lá novamente, lá em Taquara, novamente gravar um programa, lá gravar 2 ou 3 programas, vamos gravando na sequência para levar ao nosso telespectador. Quero agradecer a vocês, mas eu queria dizer ao senhor o seguinte, nós foi mais um bate-papo mais informal para mostrar aos senhores do conhecimento desses 2 gaúchos tradicionalistas que fazem da nossa cultura, distribuem a nossa cultura para continuar dando conhecimento àqueles que estão chegando agora. Que não só nos livros deve se confiar, usem os livros, mas confiem no conhecimento e na pesquisa de quem se inteira nos assuntos profundamente, como o Marco Angeli e o Walter Fraga. Eu prometo para os senhores que na próxima segunda-feira trarei para os senhores do programa Voz da Tradição mais um grande talento da cultura gaúcha. Quero agradecer a sua companhia no programa Voz da Tradição de hoje, na nossa roda de mate aqui com o Marco Angeli e o Walter Fraga. Até segunda-feira que vem, gaúchas e gaúchos de essência alma pura.